Gente, agora meio-dia e 13, vamos falar sobre novos dados sobre o mercado de aluguel, que mostram que 54% dos interessados em locação de imóveis possuem uma renda instável. Além disso, o Anuário sobre Aluguéis no Brasil apontou que a classe C chega a comprometer 60% do salário com moradia. 68% daqueles que pretendem alugar uma casa operam no limite do orçamento. O aluguel de imóveis é dominado pela classe B, que afirma que a renda mensal está geralmente no limite. A faixa de aluguel mais comum está entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Esse estudo acende um alerta, mais uma vez, sobre a fragilidade financeira das famílias brasileiras. Para falar sobre esse assunto, tem entrevista a partir de agora no Radar, o CEO e cofundador da FC Análise, Marcos Costa, que fizeram o estudo, está ao vivo aqui com a gente para esclarecer alguns pontos. Bem-vindo, Marcos, aqui ao Radar e ao SBT News. O que mais chamou a atenção de vocês nesse anuário sobre o mercado do aluguel aqui no nosso país, também sobre o público, né, do mercado de aluguel aqui no Brasil? Bom, boa tarde aos assinantes. É um prazer estar aqui falando com a Globo News, a SBT News. O ao vivo tem essas coisas, né? Sim. Mas várias coisas assim, chamaram nossa atenção, especialmente essa pressão, né, econômica, macroeconômica, nas classes C, especialmente. Hoje a gente tem na classe C aproximadamente, segundo dados do FGV Social, mais de 60% da população brasileira está na classe C. E nesse mercado, esse retrato, né, da nossa pesquisa, que é dentro de propostas efetivas de locação e imobiliárias espalhadas pelo Brasil, que pega o mercado mais formal da locação, a gente só encontra 17% de propostas de classe C. Então, como que 60% da população, apenas 17% está aparecendo nesse radar. Então, tem muita coisa no mercado informal. E no mercado formal, elas têm muita dificuldade para alugar. Então, elas têm dificuldade de encontrar imóveis dentro de um limite de valor de aluguel mensal que caiba no orçamento, que para essa classe é até R$ 1.500. E aí, então, tem um comprometimento financeiro muito forte com a questão da moradia. E, além disso, o impacto da renda instável, né, da renda de empresários, pequenos empresários, autônomos e profissionais liberais que já dominam aí as propostas de locação no Brasil com certa folga aí para as rendas consideradas mais estáveis. Por que tanta gente, pelo estudo, Marcos, está comprometendo mais de 30% da renda com a moradia? A gente tem alguns fatores, né? Um deles é a alta taxa de juros e, consequentemente, o endividamento das pessoas. A inflação ainda é persistente, embora sob controle, ainda é persistente, que também pressiona a questão da renda dos locatários, dos inquilinos. E o fato de que os aluguéis nessa faixa de valor de imóvel, de 1.500 a 2.500, é o que tem a maior procura, a maior demanda e, consequentemente, são os que mais se valorizam em relação a imóveis de maior valor. Então, a classe C, ela enfrenta uma competitividade muito grande na faixa de locação que comporta dentro da renda dela. E esse aluguel, ele tem um aumento acima da inflação. Então, a gente tem dados de valorização dos valores de aluguéis em relação da inflação no ano passado, em que os aluguéis aumentaram muito acima do valor da inflação. Então, a renda das pessoas, elas costumam ser ajustadas pela inflação, essa inflação fica abaixo do valor do aluguel, então o aluguel sobe mais, então uma pessoa que poderia pagar um aluguel de 1.500 no ano seguinte, a renda dele está proporcional a um aluguel de 1.500, mas esse aluguel já está 1.650, e isso então vai pressionando aí a renda dele, ou ele muda de patamar de imóvel, que também é difícil nas grandes cidades, né, uma locação muito abaixo desse ticket médio de R$ 1.500, R$ 1.000 para grandes capitais, e isso então vai pressionando essa capacidade de pagamento. Vocês concluíram sobre os valores, né, dos aluguéis dos imóveis, né, sobre a mudança de valores ano a ano, Marcos?
Sim, no último ano, por exemplo, a inflação ficou em torno de 5%, né? E em algumas capitais, em alguns perfis de imóveis, especialmente nessa faixa de 1.500 a 2.500 ou até 1.500, o, a valorização do aluguel chegou a bater 10%, né? 9%, 10% e até mais do que isso em algumas capitais. Então, a renda sobe menos do que o valor da locação e essa alta demanda para pouca oferta nessa categoria de imóvel, nessa faixa de imóveis da classe C, ela faz com que esse imóvel cada vez fique mais valorizado em relação ao da classe A. Então, quando a gente pega a classe A e classe B, por exemplo, 70%, mais 72% das pessoas de classe A e B que alugam imóveis estão com a renda comprometida até 25%, né, da renda com aluguel. Isso significa que ganham acima de 4, 5 vezes o valor da locação, 75%. Quando você vai para a classe C, isso cai para 40%, menos de 40%. Ou seja, menos de 40% estavam com comprometimento até 30%. E acima de 60% das pessoas de classe C estão comprometendo até 60% da sua renda com moradia. E esse descasamento aí entre o aumento da renda ser inferior à valorização dos aluguéis nesse segmento que eles se encaixam ou que se tentam encaixar no seu orçamento. Marcos, obrigada pela entrevista, pela disponibilidade aqui com a gente neste feriado. Bom feriado, bom fim de semana e até uma próxima. Obrigado para vocês também, um bom feriado. Um abraço.